Oi, hoje eu tô aqui para falar sobre metas SMART, né? Nesse caminho aí de falar sobre objetivo, meta, organização, eu decidi que isso é um conceito que pode ajudar e muito, né? Para você não só definir, mas para você realmente conseguir colocar em prática tudo aquilo que você planejou. Então, se você sabe quais são os seus objetivos e suas metas, mas tem dificuldade de colocar isso em prática, esse vídeo é para você. Mas, se você não sabe quais são os seus objetivos e metas, esse vídeo também vai servir para você, tá? Porque eu vou tentar alinhar um pouco com o outro vídeo que eu falei, né, sobre objetivos e metas, para a gente chegar, né, para vocês entenderem o que é esse conceito e porque ele é tão importante para a gente realmente alcançar nossos objetivos. Bom, metas SMART nada mais é, né, do que um conceito, um método para que a minha meta ela deixe de ser subjetiva, né? Então lembra que eu falei naquele outro vídeo que a meta ela tem que ser mais específica, quantificável, mensurável? Então é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Existem alguns critérios que é interessante a gente seguir para definir essas metas, né? Além daquele critério básico, né, que eu falei dela ter que ser quantificável, isso é o básico do básico. Existem algumas outras perguntas que a gente vai se fazer na elaboração das metas, né? E por isso o método SMART. E aí eu acho interessante frisar aqui que o método SMART, né, das metas SMART, é para quem, né? Ah, Luana, posso usar para minha vida pessoal? Pode, deve. Posso usar para minha vida profissional? Pode e deve, tá? E se eu sou líder, gestor, dono de alguma empresa, eu posso usar também na minha empresa? Pode sim, né? Principalmente, e na verdade é muito útil, principalmente quando eu preciso alinhar, né, os objetivos e metas com a minha equipe. Tá? É muito útil para que eu consiga de fato alcançar os resultados que eu espero. E esses resultados, tanto, né, na vida pessoal, profissional ou numa equipe, né, corporativa, por exemplo. Quando eu sento para definir um objetivo, sendo ele pessoal, profissional, corporativo, né? Por exemplo, se eu sou dono de uma empresa ou líder de uma equipe, é importante que eu tenha em mente o seguinte: eu não consigo chegar do ponto A ao ponto B, sendo o ponto A, né, o meu momento inicial, e o ponto B é onde eu quero chegar, o que eu almejo, sem pelo menos entender se isso que eu estou planejando é viável. Então é aqui que entra o método SMART. SMART por quê? Cada letra dessa palavra significa um critério diferente para a gente realmente conseguir colocar em prática as metas. Então, eu até fiz um post no Instagram e algumas pessoas responderam. Eu coloquei lá algumas opções e o que todo mundo colocou foi o seguinte, que a maior dificuldade era o quê? A pessoa sabe se organizar, ela sabe o objetivo, meta, mas ela não consegue colocar em prática. E talvez seja exatamente por isso, porque mesmo que você tenha suas metas, mas que você tenha seus objetivos, né, e você não coloque esse método em prática, às vezes fica muito difícil de acompanhar. Então vocês vão entender por quê. Então vamos ao que interessa. Então, começando pela letra S, né, que vem de specific, que é específico, né? Essa letra ela quer dizer o seguinte, que o seu objetivo e não meta, que o seu objetivo ele tem que ser específico. Por quê? Objetivos muito amplos, eu falei um pouco sobre isso no outro vídeo, então não quer dizer que o seu objetivo aqui ele vai ser quantificável, é diferente. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês, que eu até anotei aqui, ó. Se eu defino meu objetivo, economizar mais dinheiro, aumentar minhas vendas, ou então conquistar um novo cliente, veja, é tão amplo que eu não consigo criar meta para isso, né? Então, para que eu consiga de fato colocar em prática as minhas metas, eu preciso definir objetivos mais específicos. Então, a gente troca isso por economizar mais dinheiro para viajar em julho de 2021, né? Então, olha como já fica mais fácil para eu definir meta para esse objetivo, né? Que ele está mais específico. Ou então, aumentar as vendas em pelo menos 30% até final de 2020. E esse objetivo, gente, ele não é porque ele é quantificável, porque ele é específico mesmo, tá? Veja se vocês conseguem entender.
Ou então, conseguir dobrar a quantidade de clientes que eu tenho na minha empresa até 2022. Então, esse seria um outro exemplo de objetivo mais específico. Então, essa é a primeira etapa. Você vai sentar e analisar, né? Porque às vezes seu objetivo, como eu disse, é tão amplo que fica difícil definir meta para ele. Se fica difícil definir meta, fica difícil colocar isso em prática, ok? A letra M do SMART remete ao measurable, que é mensurável. É ser quantificável. Esse é um dos critérios básicos, né? Se eu não quantifico, eu não consigo acompanhar, eu não consigo gerenciar. Então, eu dei vários exemplos para vocês naquele vídeo de objetivos e metas, né? Então, até coloquei aqui, ó, guardar R$300 por mês para determinado objetivo, né, que eu defini, atender 5 pacientes ou clientes a mais por semana e por aí vai, tá? E ser mensurável, a meta ser mensurável é importante porque, além de ficar mais fácil, né, de eu conseguir entender o que precisa ser feito, se não tá dando certo, eu também consigo visualizar melhor aonde que tá dando errado, né? Então, esse exemplo, guardar R$300 por mês para determinada coisa que eu quero. Pode ser que daqui 3 meses eu veja, opa, eu não tô conseguindo juntar esses R$300, né? Então, eu consigo analisar, né, o que tá dando errado, diferente se eu tivesse assim, guardar dinheiro todo mês, né? Então, se tá só guardar dinheiro todo mês, se eu guardar R$5 é o suficiente. Então, eu nunca vou alcançar meu objetivo, certo? Bom, a letra A do SMART significa attainable, que é atingível. Então, aqui, basicamente, a gente vai fazer o que com a nossa meta? A gente vai separar a fantasia da realidade, tá? Essa parte pode parecer muito óbvia, né? Mas é muito importante e é primordial. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A sua missão nessa etapa é definir se aquela meta ela vai ser real para você ou não. Então, eu vou te dar um exemplo prático. Você coloca como objetivo comprar um carro de R$40 mil à vista daqui 6 meses, tá? Esse é seu objetivo, tá vendo? Ele é bem específico. Não necessariamente quantificável, né? Porque não é a proposta do objetivo, mas ele é específico. Então, a primeira etapa já foi feita. Quando você chega nessa etapa aqui, então vamos fazer um cálculo aqui. Se eu preciso de R$40 mil para comprar esse carro daqui 6 meses, eu vou calcular aí que por mês eu preciso aproximadamente de, né, guardar R$6 mil. Mas a minha renda é de 3 mil. Então, gente, não é real, né? Então, eu tenho que fazer 2 coisas aqui. Ou eu aumento a minha renda, né? Ou eu arrumo outras formas de ganhar dinheiro, ou eu diminuo o valor do meu carro para caber dentro do meu orçamento, né? Então, exatamente, por isso é tão importante, parece óbvio, mas às vezes tem muita gente que peca justamente aqui, né? E isso a gente pode dar outros exemplos, né? Uma pessoa que tem o dia super corrido, por exemplo, acorda 6 da manhã, vai dormir 11, meia-noite, 1 hora da manhã e não tem quase que tempo livre nenhum no dia. Aí ela coloca uma meta de realizar, sei lá, 5 vezes na semana ela vai fazer atividade física, né? Será que é real isso? Será que realmente tá dentro da minha realidade essa meta? Então, por isso essa etapa é tão importante, certo? A letra R do SMART significa relevant, que é relevante. E essa etapa é muito importante, principalmente se você vai definir meta para sua empresa, para sua equipe. Por quê? Entendendo que por trás de todo o processo tem uma pessoa, e se eu sou líder de uma equipe, eu preciso das pessoas envolvidas para alcançar essas metas, então eu preciso que todos entendam que essa meta é relevante. Então é uma pergunta que eu tenho que me fazer e fazer para minha equipe, tá? Então é uma parte uma parte essencial, tá? Desse processo para eu conseguir realmente colocar as metas em prática. Agora, se você está aplicando esse método SMART para a sua vida pessoal, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque esse ponto aqui ele pode até ser um pouco subjetivo. Ai, Luana, como assim? Porque, gente, o que é importante, o que é relevante, às vezes é para mim e não é para você. Aí a gente pode pensar isso com relação ao mesmo objetivo. Então, aqui é a hora que a gente tem que refletir, né, com calma e realmente pensar,
né, no meu objetivo, o que eu quero, e essa meta, ela é realmente importante para o que eu vou alcançar? Tem a ver? Não tem a ver? Tá? Então essas são algumas perguntas que a gente faz. E a última, letra T, é time-based, que é temporal. Essa, gente, talvez seja a maior dica desse vídeo. Não adianta nada e talvez eu acredito que a maioria das pessoas não consegue colocar em prática por conta desse item, dessa bendita letra T aqui. Não adianta nada eu criar objetivo, meta, se eu não colocar prazo para as minhas metas, tá? Se eu não coloco prazo, eu falo, amanhã eu faço, aí amanhã eu falo, amanhã eu faço, aí eu adio para depois de amanhã, aí eu adio para semana que vem, aí eu adio para o mês que vem. Então é aqui que mora o problema. E aqui muito cuidado. Porque se eu definir prazo muito próximo, né, eu posso me frustrar. Por quê? Porque eu não vou conseguir, não é real. Mas ao mesmo tempo, em contrapartida, se eu definir prazos muito distantes, né, então eu penso assim, não, eu vou colocar aí 2 anos para eu conseguir realizar esse objetivo, pode ser também que eu me perca no meio do caminho, porque vai ficar muito solto. Então essa parte é muito importante. Então eu vou juntar tudo aquilo que eu fiz até agora, né, entender se meu objetivo é específico, minha meta é mensurável, né, se ela é atingível, se ela é relevante, e então eu vou definir um prazo para cumprir cada meta, tá? Então lembrando que para cada objetivo eu posso ter várias metas diferentes. E aqui fica essa dica. Então, cuidado, né? Defina metas pequenas. Eu sempre dou essa dica, né? Principalmente quando a gente fala em vida pessoal, né? A gente principalmente um exemplo, mudança de hábito, né? A gente não consegue mudar do dia para a noite. Então, comece com metas pequenas. Se o seu objetivo é esse, comece com meta pequena, prazo, né, não tão próximo, mas um prazo que você saiba que você vai conseguir realizar. E aqui vale lembrar, gente, que, né, vale muito o bom senso, tá? A meta, e esse é um processo, o método SMART, ele é um processo que ele não é engessado, ele é um processo muito dinâmico. Então, se daqui 2, 3 meses você definiu seu objetivo, sua meta, mas você não conseguiu, você está vendo que não está conseguindo cumprir, então é hora de sentar, reanalisar, ver o que está dando errado, né? E reformular, talvez reformular a meta, reformular o prazo, tá? Então aqui o que manda muito é o bom senso e esse acompanhamento contínuo. Então, agora que eu falei isso tudo, eu vou dar um exemplo prático aqui, vou colocar aqui para vocês me acompanharem. Então, vamos lá. O meu objetivo é economizar R$20.000 para comprar um carro zero até agosto de 2021. Então, veja, é muito específico o meu objetivo, tá? Então, como que eu vou encaixar ele no método SMART? Então, vamos lá, começando pelo S. É específico? Sim, determina a quantia necessária para aquisição. Então, eu coloquei 20 mil. Então, é bem específico. Por quê? Se eu defino 20 mil, eu consigo definir meta para alcançar, né? Mensurável. Você sabe a sua renda mensal. Você sabe quanto que você ganha de dinheiro por mês. Então, se eu sei que eu preciso de 20 mil até tal data, eu consigo quantificar, não consigo? Então, sim, sua meta, né, ela é mensurável, ela tem que ser mensurável. Atingível. Então, você definiu o valor, você definiu o prazo. Então, o que você vai fazer? Você também sabe sua renda. Então, você tem que definir se realmente é atingível para você, né, nesse prazo, nesse valor, conseguir levantar esse montante de dinheiro. Relevante. Então, quando você cria esse objetivo, você pensa assim, nossa, eu preciso do carro para trabalhar. Então, e a minha família também depende do carro. Então, as metas que eu criar, elas são relevantes, porque elas vão me levar ao meu objetivo, que é comprar o carro. E no T, temporal, né? Então, ela estabelece, né? Olha, agosto de 2021 é o prazo para realização da minha meta. Então, eu consigo, né, visualizar. Olha, então, o que eu preciso fazer para até lá alcançar? Olha, e eu posso dizer por experiência própria que esse método funciona muito, tá? Quando a gente para, né, eu sempre falo isso, quando a gente para, senta e coloca as coisas no papel, parece que aquilo se torna um compromisso, né? Aquilo se torna real,
né? E ainda mais quando eu coloco meta, e isso é muito importante, né? Tanto para minha vida pessoal, profissional, a gente usa muito isso quando a gente fala de gestão, né? Eu posso até fazer um vídeo só sobre isso, voltado para a gestão de pessoas, processos, né? Que é um meio muito comum, uma forma muito comum da gente saber, né? Se a minha equipe ela está dando resultado ou não, se as metas estão sendo, aquelas metas que eu estipulei, elas estão sendo cumpridas ou não, né? E se não, por quê, né? Então é isso. Então, ó, pega aí, né? Papel, caneta, bora colocar isso em prática e até quarta que vem. Beijo, tchau!